divas, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vim mostrar pra vocês literalmente todo o passo a passo da nossa criação do closet aqui na nossa casinha. Então nesse vídeo tem desde a pintura das paredes, a colocação das prateleiras, das araras, a organização, literalmente tudo em um só vídeo pra vocês. Antes de começar, eu só gostaria de contextualizar que nós utilizamos o espaço que a gente tinha de um corredorzinho que fechamos para fazer esse closet e otimizar esse espaço, porque senão ele seria um espaço meio que perdido. Então a gente colocou tudo pensando justamente em fazer esse espaço ser útil, em caber todas as coisas aqui. Ele é bem pequenininho, mas conseguimos dar um jeitinho de colocar todas as coisas. E também fizemos tudo pensando em ser o mais econômico possível, reutilizando várias coisas que a gente já tinha aqui em casa, ou coisas que a gente comprou de segunda mão e etc. Então, eu espero muito que esse vídeo seja útil para te ajudar aí a criar um closet na sua casa, em um espacinho que você tem perdido por aí. Antes de tudo, não se esquece de se inscrever aqui no canal se você gosta desse tipo de vídeo. Não se esquece de me seguir no Instagram e no TikTok, que é Amanda Liange, eu também compartilho várias coisas por lá. Agora sim, vamos pro vídeo. Então, vamos lá, tô mostrando aí pra vocês o espacinho que a gente tinha. A gente tinha acabado de pintar todas as paredes e instalamos a iluminação também. Como vocês podem ver, é um espaço bem pequeno, mas a gente conseguiu reaproveitar super bem. Para fazer as prateleiras, reutilizamos as portas de um guarda-roupa antigo que a gente se desfez aqui em casa. E eu contei com a ajuda do meu cunhado para cortar essas portas, porque elas eram muito largas e iam ficar com um tamanho um pouco desproporcional pro espaço que a gente tinha. Eu pensei mais ou menos como ficaria a paginação das prateleiras. Eu queria uma prateleira em cima que fosse de ponta a ponta. E aí eu contei com a ajuda do meu cunhado para usar a furadeira e instalar as mãos francesas, que é esse negocinho branco que vocês estão vendo, que segura a prateleira no lugar, basicamente. E esse foi o resultado do primeiro dia. Faz bastante pó por causa da furadeira. Já dá para vocês terem uma noção de como as coisas estavam ficando. No dia seguinte, precisamos buscar mais mãos francesas e minha mãe teve a brilhante ideia da gente dar uma olhadinha no ferro velho. Por acaso a gente achou várias e tava bem mais barato do que na loja, então fica a dica pra vocês. E aqui está o closet. Ele ainda está em andamento, como vocês podem ver. Deixa eu já acender a luz pra vocês conseguirem entender melhor. Quem fez o planejamento desse closet foi eu. Só que, gente, eu esqueci de pensar em vários pequenos detalhes que eu não tinha pensado antes. Então, a gente teve que reorganizar e remanejar esse closet basicamente inteiro. Lá em cima, o que eu queria era as prateleiras de ponta a ponta. Vocês podem ver de um começo até o final, pra eu conseguir colocar as coisas, tipo caixa organizadora, tudo lá pra cima, sabe? Guardar tudo lá em cima. Aí aqui também vai mais uma aqui pra completar. E aí, essa arara ia ser uma do lado da outra, mas não coube, porque na porta ela ia atrapalhar a passagem. Então a gente vai colocar uma aqui e uma naquela parede. E lá em cima vai ir mais duas prateleiras aqui, fazendo como se fosse um L, sabe? Dando continuidade. Então acho que vai ficar muito bom. A ideia era que nessa parede aqui ficasse um espelho, mas já não vai rolar. A gente vai ter que remanejar, não sei se eu coloco o espelho aqui nesse cantinho que sobrou. Não sei, a gente ainda vai descobrir, mas por enquanto é isso que temos. Continuando a nossa saga, compramos essa tinta esmalte branca à base de água. Ela é bem fácil de usar e dá uma cobertura super boa. É diluída em água e é só seguir as instruções que vem na latinha. E eu pintei com um rolinho de pintura mesmo, foi bem simples. Dá um trabalhinho, né, porque tem que ficar pintando algumas vezes. Se eu não me engano, foram 3 demãos de tinta, mas o resultado ficou ótimo, ficou tudo branquinho, do jeitinho que eu queria. Ah, e eu também reaproveitei algumas prateleiras que eu já tinha e pintei também. Então, algumas precisaram de mais tinta do que outras, mas no final deu tudo certo. E assim ficou o closet, e ainda tinham 2 prateleiras pra colocar no lugar, que eu estava em dúvida de onde colocava. Mas a parte de cima já estava 100%, com tudo no lugar, a arara também no lugar. Inclusive, essa arara eu comprei lá na Shopee, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, ela é muito boa e muito bonita. Eu percebi que alguns cantinhos estavam precisando de retoque, então aproveitei um momento que eu tava um pouco mais tranquila para poder fazer isso. Aproveitei para pintar as laterais que não estavam 100%. Melhorou bastante, continua não estando 100%, mas ficou bom e tudo certo, seguimos adiante. Fui pra limpeza, porque como vocês viram, a furadeira faz bastante pó. Deixei tudo limpinho para começar a colocar as coisas no lugar. Oi, divas, vamos arrumar esse closet comigo?
Nós temos essa caixa aqui muito legal de coisas da Shopee, de uma coisa em específico da Shopee. Vou deixar o link aqui pra vocês, que é... Tcharam! Os cabides mais chiques que vocês já viram nesse mundo. Nós vamos começar por essa parte, colocando todas as roupas no cabideiro. Esse cabide é muito lindo. E ele tem várias opções de quantidade. Tem de 50, 25, 30, 100. Eu achei que de 100 não tinha necessidade, porque a gente não tem tudo isso de roupa. Então eu peguei menos, mas olha só como ele é lindo. Vamos começar pelas roupas das nossas araras. E bora pra organização. Eu tava super animada pra essa parte. Comecei prendendo o cabelo porque eu já sabia que eu ia cansar, que eu ia subir, descer, virar, enfim. Aproveito pra deixar essa dica aqui pra vocês. Se vocês forem fazer algum projeto desse tipo, tenta aí, ao menos aos pouquinhos, colocar algumas coisas no lugar pra você ter noção de como vai ficar o espaço, se realmente vai ficar funcional e do jeito que você queria. Porque, por exemplo, eu fui descobrindo ao longo do caminho que dava pra ter feito várias coisas de formas diferentes, e aí depois a gente foi readaptando e entendendo como que ia ficar cada coisa. Quem me acompanha aqui no canal sabe que nós mudamos recentemente, então todas as nossas roupas estavam dentro de sacos, e aí eu fui finalmente colocando tudo no lugar. Comecei pela parte dos cabides, porque eu achei que fazia mais sentido, e também porque era o que eu mais estava ansiosa, e ficou muito bonitinho, do jeitinho que eu estava esperando, sabe? Fiquei super feliz com essa etapa também. Olha só, eu coloquei todas as roupas aqui do cabide. Eu descobri que eu tenho bem mais roupas no cabide do que o meu marido, coitado. Olha só. E ainda tem mais. Primeiro eu coloquei tudo nos cabides e nas araras, só depois eu comecei a organizar a forma que eu queria deixar. E aproveitei também para tirar todas as roupas que não me serviam mais, que eu não queria mais ou algo do tipo. Fui também para as prateleiras de cima, comecei a colocar as coisas que eu já sabia que ficariam lá em cima, que são, por exemplo, as caixas organizadoras, tapetes, coisas que a gente usa com bem menos frequência. E aí tinha ficado desta forma, mas como eu falei para vocês, eu fui reorganizando e organizando de novo, até entender como funcionaria melhor e o que daria mais certo. E durante esse tempo a gente também colocou as últimas duas prateleiras que estavam faltando, e eu aproveitei também para montar e colar essa sapateira portátil, digamos assim. A gente já tinha ela antes e, na verdade, a ideia era que as prateleiras de baixo fossem usadas para colocar sapatos, só que eu não tinha muita noção de espaço e acabou que elas foram usadas para roupas mesmo. Então, no fim das contas, essa sapateirinha foi super útil e o tamanho dela deu certinho aqui pra gente. E para finalizar, a gente também pegou essa cômoda lá no Marketplace. Eu já dei essa dica por aqui e aproveito para dizer essa dica de novo. O Marketplace sempre tem várias coisas legais que as pessoas estão se desfazendo. Tem muita coisa boa e barata também. E essa cômoda coube perfeitamente no espacinho que a gente tinha deixado separado para ela. Agora sim, a gente vai pro resultado final de verdade. Eu vim mostrar pra vocês aqui um geralzão. A gente tá com a câmera no 0.5 pra vocês conseguirem ver realmente como que é. Inclusive, eu tô aqui na entrada da porta do quarto, que tá pro lado de cá. E aqui é a entrada da cozinha, a porta da cozinha e da sala. Então, esse corredorzinho dava acesso a esses outros dois lugares. Ele foi fechado ali naquela parede. E aí, como ele ia ficar aqui meio que perdido, a gente resolveu utilizar como closet para realmente economizar espaço, para poder fazer esse espaço ser útil também. E aí, dando um geralzão aqui para vocês, a gente tem as prateleiras aqui de cima, mais duas prateleiras aqui, esse móvel cômoda que tá sendo muito útil, inclusive, as duas araras que a gente colocou aqui, uma sapateira e aqui embaixo a gente tem mais duas prateleiras. Agora sim, coloquei de volta na câmera normal pra gente conseguir ver em mais detalhes. A ideia inicial era justamente manter essas duas prateleiras gigantes aqui de ponta a ponta pra eu conseguir colocar várias coisas. Então, lá em cima são as coisas que a gente usa com menos frequência. Então, a gente tem roupas de cama, tapetes, e a ideia era justamente poder colocar tudo que a gente não usa tanto, caixas organizadoras e etc. Enquanto a gente estava fazendo, surgiu a ideia de fazer em L, para a gente aproveitar esse espacinho daqui também. Então, a gente também colocou cobertas aqui e outras caixas organizadoras ali em cima. Do lado daqui para cá,
já é um espaço que a gente usa um pouco mais. Então, a gente colocou blusas de frio aqui, as do meu marido e as minhas. E aqui ficam toalhas, inclusive tem várias toalhas pra lavar. Preciso colocar o resto aqui também, inclusive tem esse espacinho meio vazio por causa disso. Vindo aqui pra baixo, essas duas prateleiras, inclusive, não estavam no plano inicial, mas enquanto a gente foi montando o closet, a gente percebeu que ela seria extremamente necessária e útil, então colocamos essas duas prateleiras aqui, que ficam as minhas roupas normais, assim, do dia a dia mesmo. Como vocês podem ver, eu não tenho tanta roupa assim. Tem bastante roupa, mas não é tanta roupa assim. Aqui são calças, aqui são bermudas e pijamas, roupas que eu uso pra ficar em casa. Saias e camisetas, eu não tenho tanta coisa. Essa cômoda, eu já queria colocar ela desde o começo, desde o plano inicial, digamos assim. Só que eu imaginei que ela demoraria um pouquinho mais pra gente conseguir colocar. Mas graças a Deus deu tudo certo. Aqui ficaram, em sua maioria, roupas do meu marido. Eu vou abrir aqui só pra vocês terem uma ideia, tá meio bagunçado. Mas eu só fui colocando tudo no lugar pra eu conseguir liberar espaço e entender como que tava. Essa cômoda, inclusive, é do Marketplace, muito útil, inclusive. Se você estiver fazendo alguma reforma, precisando de algum móvel, dá uma olhadinha no Marketplace, que sempre tem coisas legais. Esse móvel aqui tá novinho, inteirinho. A gente só precisa arrumar como que é o nome desse negócio? Os trilhos. O trilho não tá tão legal, mas foi um precinho super ok. E ficou exatamente do tamanho certinho que precisava aqui nesse espaço. E a gente conseguiu colocar roupas íntimas, camisetas do meu marido e roupas íntimas minhas também. Aí, pro lado de cá, temos duas araras, que também já estavam no plano inicial. A ideia era colocá-las na mesma parede, uma do lado da outra, mas durante o processo a gente percebeu que não ia dar muito certo, porque ela ocupa bastante espaço. Inclusive, comprei ela na Shopee, ela é muito boa. Eu gostei bastante, escolhi na cor preta, não sei porquê, gente, eu só escolhi, entendeu? E elas são de 80 centímetros, 1 metro, alguma coisa assim, não tenho certeza. Couberam muitas e muitas peças, inclusive coloquei até sobretudo os roupões aqui, isso. Os roupões aqui, muitas roupas, vestidos, inclusive aqui embaixo também tem prateleira que vocês conseguem ver aqui. Nesse espacinho não tem, justamente porque eu já tava pensando nesses vestidos que são mais longos, então aqui não tem nada. E aí lá embaixo começam as prateleiras de novo. E aqui é o lado do meu marido, que tá mais no cantinho. Inclusive, outra coisa também. Gente, eu comprei os cabides e eu jurava que eu não ia usar todos os cabides. E que ia sobrar cabides, porque eu não tinha tantas roupas no cabide. Mas quando eu comecei a organizar, eu falei, caraca, foram 50 cabides e ainda faltou. Tanto que eu deixei meio que escondidinho ali nas coisas do meu marido, no cantinho. Mas ainda assim, gente, faltou cabide. Tem roupa lavando que precisa ir pro cabide. Daqui a um tempo eu compro mais pra repor esses que ficaram faltando. Aqui embaixo não era o plano inicial colocar essa sapateira. Essa é uma sapateira que já veio com a gente na outra casa, então a gente reaproveitou. Mas a ideia era usar essas prateleiras aqui como sapateira. Só que, gente, eu não tinha noção de espaço, tá? Eu vou ser bem sincera com vocês, zero noção de espaço. Então a gente precisou realocar tudo e essa sapateira veio pra cá. A gente não tem muitos sapatos também, então todos aqui e aqui embaixo no chão também. Aqui são os que a gente menos usa, então não tem problema. E aqui tem um salto que não cabe muito bem na sapateira. E aí ficou tudo aqui, tá ok, tá num espaço bem no cantinho, a gente conseguiu reaproveitar muito bem esse espaço. E aí, nessas prateleiras aqui de baixo, a gente acabou precisando usar com outras coisas. Aqui são calças do meu marido, calças e blusas do meu marido de modo geral. Ali naquele canto, nessa caixa, eu coloquei biquínis e coisas assim, sabe? Que a gente não usa com muita frequência também. E lá no cantinho são mais roupas de cama. E aí, é isso. E aí, como vocês podem estar se perguntando, como você acessa as roupas lá de cima? Eu uso uma banquetinha, que é essa banquetinha aqui. Tcharam! Ela já era daqui de casa. Ela precisa de uma reforma, como vocês podem ver. Aqui tinha um tecido, mas ele acabou sendo arrancado ao longo do caminho. Mas essa banqueta é muito boa e ela é madeira, sabe? Então eu tô pensando em reformar ela, só pintar de novo e fazer uma capa nova pra esse negócio aqui. E é isso, gente. Esse
é o nosso closet e essa é a organização final. Se tiverem dicas boas, funcionais, práticas, comentem aqui embaixo também, que eu vou adorar saber. Bom, é isso. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado, que consigam aproveitar alguma dica aí na casa de vocês, seja no closet, seja em algum cantinho. Não se esquece de clicar em gostei aqui embaixo, me segue nas redes sociais, se inscreve aqui embaixo também. E é isso, até o próximo vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau!